Então, muito bom dia a todos. Começar por agradecer, em primeiro lugar, um bom dia novamente aos senhores deputados aqui presentes. Começar também por agradecer a presença da Associação de Profissionais Licenciados de Optometria, no nome do Dr. Raul Alberto Sousa, Pedro Quitéria Faria, Dra. Micaela Reis e Susana Aragonês. Muito obrigada pela vossa presença e também por este pedido de audição. Queria-vos só dar aqui uma breve nota de como é que esta audição se irá desenrolar. Terão 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Eu, de seguida, irei dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares aqui presentes durante 5 minutos para fazerem a sua intervenção, colocarem alguma questão, algum esclarecimento e, no final, darei outra vez a palavra a vocês por mais 10 minutos. Portanto, dou-vos já a palavra para os 10 primeiros minutos iniciais. Muito obrigada. Muito obrigado nós, muito bom dia ou boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a disponibilidade para nos receberem mais uma vez. Ao longo destes já 22 anos de existência da APLO, já são inúmeras as vezes que cá viemos. Destas vezes, infelizmente, trazemos talvez notícias menos boas, mas passo a ler uma declaração precisamente sobre esse tema, para a qual agradeço a vossa atenção. 10 anos passados sobre as resoluções da Assembleia da República aprovadas por unanimidade para a regulamentação da profissão de optometrista em 2012 e 2013, as recomendações ao Governo para a regulamentação da profissão estão por cumprir. O reconhecimento desta omissão em regulamentar está explanado no relatório final da petição número 6, 14ª legislatura, primeira sessão, ausência de regulamentação da profissão de optometrista, violação dos direitos económicos e sociais dos cidadãos, dupla inconstitucionalidade. Esse relatório emitido pela Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social na legislatura anterior atingiu uma conclusão final e foi dado o devido conhecimento à Presidência da República, Governo e deputados. A situação atual de desregulamentação, ou seja, de acesso livre à profissão de optometrista, o especialista dos cuidados primários para a saúde da visão, implica que qualquer pessoa pode exercer atos optométricos sem qualificação para tal, menosprezando e até pondo em causa a existência de 3 décadas de ensino universitário com planos de estudos de optometria da licenciatura a doutoramento na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior e na Escola de Ciências, com cooperação da Escola de Medicina na Universidade do Minho. Isto contrasta com a invocação do superior interesse da defesa da saúde pública e dos direitos dos utentes para a regulamentação e regulação da profissão de optometrista pelos Estados-membros da União Europeia, refletidos no relatório Mutual Evaluation for Regulated Professions da Comissão Europeia. A referência final do relatório à intenção do Governo português em proceder à regulamentação preferida em 2014, é um testemunho a um país eternamente a pensar em como inventar uma roda que todos os outros já conhecem e usam há muito tempo. A 3 de outubro de 2018, em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinha o compromisso do Ministério da Saúde de proceder à integração dos optometristas no Serviço Nacional de Saúde em sede de cuidados primários. Refere a finalização de um projeto de decreto-lei e indica que será apresentado até ao final da legislatura em curso, 13ª, algo que nunca veio a ocorrer. A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria, como representante dos optometristas portugueses, com 1.364 membros, expressa a sua profunda preocupação pelo perigo para a saúde pública e para os direitos dos consumidores e do acesso e prática de atos optométricos por pessoas não qualificadas. Mas não só. Expõe os profissionais a concorrência desleal, a pressão por parte da entidade patronal, defrauda as legítimas expectativas de investimento em formação académico, lesa o investimento universitário e investigação científica, limita os direitos europeus destes cidadãos portugueses. Anualmente, os optometristas portugueses, membros da APLO, são responsáveis por mais de 70% das prescrições para dispositivos médicos com compensação oftálmica, vulgo óculos e lentes de contacto. Emitem mais de 40.000 declarações optométricas para a renovação ou obtenção de carta de condução. Comparando com cerca de 1 milhão de consultas hospitalares da especialidade de oftalmologia realizadas no Serviço Nacional de Saúde, com 330.000 pessoas por atender num ano,
Sem a atividade destes especialistas nos cuidados primários para a saúde da visão, aquela que é a maior barreira de acesso aos cuidados para a saúde em Portugal seria ainda mais catastrófica. Sublinha-se que estas listas de espera, estão no topo das maiores limitações de acesso para os cuidados para a saúde em Portugal, em número de pessoas e em dias de espera. Como consequência, os portugueses sofrem de deficiência e cegueira evitável naquele que é o maior grupo de incapacidade em Portugal, atingindo 163 mil pessoas em 2015. Esta realidade contrasta com o projeto de pronúncia desfavorável da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, suportado em parecer emitido pela Administração Central do Sistema de Saúde, a pedido do Ministério da Saúde, sobre um pedido de utilidade pública da Associação. Após quatro longos anos para um processo que normalmente se resolve em 9 meses. Será certamente mais um recorde que ficará para a história de Portugal. Afirma então a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e no nosso entendimento de forma profundamente errada, que a Administração Central do Sistema de Saúde não reconhece a atividade de optometrista como profissional de saúde e que os cuidados de visão em Portugal já estão acautelados pelas profissões de oftalmologista e técnico diagnóstico e terapêutico da área da ortótica. O que dirá sobre este acautelamento qualquer uma das 130 mil pessoas que esperam 3 anos nas listas de espera na consulta hospitalar da especialidade de oftalmologia no SNS, hoje, ao dia de hoje? Para além dos perigos enunciados, a não regulamentação de acesso e âmbito da profissão tem efeitos perversos, profundos, negando a identidade, credibilidade e participação a toda uma classe profissional, servindo de pretexto para a exclusão de participação dos optometristas nos vários aspectos do planeamento, decisão e prestação de cuidados para a saúde da visão em Portugal. Desperdiça-se os recursos humanos de excelência formados em Portugal para prestar serviço no SNS e participar na elaboração técnica das políticas para a saúde da visão, e mantém-se a inexistência de cuidados primários para a saúde da visão no Serviço Nacional de Saúde. As consequências metem-se em deficiência visual. Há pessoas a cegar. E poderia ter sido evitado. Os cuidados para a saúde da visão que são negados aos portugueses e que expoliam aquilo que são as legítimas expectativas dos estudantes, dos profissionais, das suas famílias e do investimento realizado nas universidades públicas portuguesas, é consequência da inércia dos sucessivos governos em regulamentar a profissão, deixando um vazio legal na definição da prática de atos optométricos com consequências graves e muito significativas. E vou salientar 2. Gostaria que os senhores deputados considerassem com muita atenção aquilo que vos vou dizer a seguir, porque são sentenças transitadas em julgado que produziram consequências, incluindo sentença de pena de prisão. A absolvição em sede de tribunal da acusação de prática de usurpação de profissão de optometristas por parte de um relojoeiro e técnico de ótica pela emissão de prescrições optométricas num caso de condenação por fraude ao sistema de assistência na doença da Guarda Nacional Republicana. Por isso, estas pessoas foram condenadas por defraudar, emitiram prescrições optométricas, foram condenadas pela fraude, absolvidas por terem emitido essas receitas, essas prescrições. Porquê? Porque o Tribunal diz que não há nenhum instrumento legislativo que limite o acesso da profissão optometrista, seja a quem for. Por isso, este técnico de ótica e relojoeiro, são 2 pessoas, continuam impávidos e serenos na sua vida a emitir as prescrições. Condenação transitada em julgado em sede de tribunal criminal de um licenciado de optometria pela prática de atos que o tribunal entendeu exclusivamente médicos. São medição da acuidade visual, refração, topografia, tratamento e controle de miopia. Por isso, medir a acuidade visual, os tais 40 mil declarações que fazemos a pedido da Medicina Geral Familiar, leva-nos a nós a uma condenação em sede de tribunal criminal. Prescrever óculos, pelos vistos também. De forma simples,
o Estado condena profissionais licenciados por universidades públicas portuguesas por prestar cuidados para a saúde da visão, para os quais os formou. E, para cúmulo, iliba da prática desses atos pessoas sem qualificações e que as invocaram para defraudar o próprio Estado. Sublinha-se que o referido licenciado de optometria só não é condenado a pena de prisão efetiva por ausência de cadastro anterior de acordo com o acórdão da sentença. Se não fosse já de si profundamente preocupante, é ainda absolutamente caricato saber que os 1.364 membros podem ser condenados criminalmente por praticar os mesmos atos que são objetivos de aquisição de competências dos planos de estudos universitários promovidos pelo Estado português. Por esta via judicial, no vazio legal deixado pelo legislador, corta-se o acesso dos portugueses aos cuidados para a saúde da visão, segundo as recomendações das organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde e a Agência Internacional de Prevenção de Cegueira. E sublinha-se que os mesmos optometristas portugueses que veem o seu contributo e conhecimento valorizado como peritos nas mais reputadas organizações europeias e mundiais são perseguidos como criminosos no seu próprio país por prestar os mesmos cuidados para a saúde da visão e conhecimentos sobre os quais são peritos nestas organizações. E o que dizer da Universidade do Minho, do projeto europeu por si coordenado, orçado em 3,9 milhões de euros, denominado Rede Oberon, que trata-se de um projeto desenvolvido em parceria com 8 países europeus: Bélgica, Espanha, França, Holanda, Polónia, Portugal, Reino Unido e Suíça. Uma das patologias-chave da Rede Oberon é precisamente a miopia, uma doença que é classificada como epidemia pela Organização Mundial de Saúde. Em 2050 irá afetar cerca de 50% da população. Mas será esta uma atividade científica absolutamente legal, muito útil e pertinente, que prestigia Portugal? Ou será, à luz das conhecidas decisões judiciais, apenas uma organização e plataforma de formação de criminosos? Para que seja absolutamente claro, todos os optometristas... Peço imensa desculpa, não queria interromper, mas só para ter atenção ao tempo. Está bem que já ultrapassou 1 minuto e meio. Sim, vamos ver se... Permitam-me que me estenda um pouco mais, porque creio que o tema é suficientemente interessante. Mas terá sempre depois os 10 minutos finais... Posso aplicar desse tempo? Não. Reduzo. Peço-lhe, por favor, então, para ser o mais rápido possível. Ok. Lamenta-se colocar esta comissão parlamentar numa situação constrangedora em que terá que se dar conhecimento ao Ministério Público da prática de tais putativos crimes, porque posso-vos assegurar, todos os membros da APLO praticam estes atos que acabaram de ouvir. E como é a obrigação da comissão parlamentar perante um crime, deve-o comunicar ao Ministério Público, ou então, se persiste em nada fazer, e fazer de conta que isto não afeta ninguém e deixamos estes profissionais entregues ao seu destino de enfrentar uma acusação criminal, ou se procede à regulamentação com a máxima urgência. Numa nota positiva, felicita-se o Estado português pelos compromissos assumidos na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, onde se comprometeu a aumentar em 40% a cobertura para erro refrativo e em 30% a cobertura para a cirurgia à catarata. Pelo lado negativo, a proposta de Plano Nacional para a Saúde, Plano Nacional 2021-2030, sem qualquer referência à implementação de cuidados primários e à exclusão dos optometristas na elaboração da proposta para uma estratégia nacional para a saúde da visão. Urge resolver a situação de forma definitiva. Ou se regulamenta, ou se proíbe. É este, digamos, do ponto de vista dos optometristas, o Estado que forma e acredita não pode condenar. Impõe-se regulamentação que informe as instâncias judiciais e governamentais sobre quem tem acesso à profissão, quais as competências e profissional. Do ponto de vista dos cidadãos, importa implementar ações que obtenham resultados diferentes das enormes listas de espera de primeira consulta hospitalar, de especialidade de oftalmologia e promover o acesso universal aos cuidados para a saúde da visão, tal como é compromisso de Portugal. E termino dizendo que este assunto e as pretensões dos optometristas estão muito longe de ser novidade para os senhores e as senhoras deputadas. Temos pessoas afetadas de forma extremamente grave. Não viveremos com medo de rusgas policiais,
no mesmo consultório que está registado na entidade reguladora da saúde. E isto enquanto pagamos impostos e taxas. Temos categoria fiscal, pagamos esse tipo de impostos e, se não pretendem os contributos dos optometristas na prestação de cuidados para a saúde da visão, então peço-vos que sejam consequentes. Encerrem a formação, proíbam o exercício, informem o Ministério Público e expliquem aos portugueses porque é que os cuidados que prestamos de repente deixaram de existir. Certamente que saberão bem onde nos encontrar. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo então desde já a palavra à Sra. Deputada Mara Coelho, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em primeiro lugar, começar por agradecer à APLO, aos seus representantes, aos 4 representantes hoje aqui presentes, também a vossa disponibilidade e a vossa resiliência, não é? Por aquilo que tivemos a oportunidade de auscultar também aqui hoje e também por nos terem fornecido tão válida e tão relevante informação. Bem sei também, e teve a oportunidade de o referir, que não é a primeira vez que estão na Comissão de Trabalho a abordar a temática da regulamentação da profissão. Também não é a primeira vez que têm a oportunidade de falar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria. Ainda recentemente estiveram com os deputados da Comissão de Saúde do Partido Socialista em audiência do Grupo Parlamentar, creio que foi ainda no mês de junho, e portanto isto é uma matéria que naturalmente tem uma correlação muito grande entre o trabalho e a saúde. E, portanto, do histórico público que eu tive a oportunidade de ver e que também hoje deixou aqui bastante bem explanado e das conversas que tive a oportunidade de ter também com os meus colegas que estiveram nessa reunião convosco, portanto, é verdade que não é de facto novidade para nós e entendemos que os profissionais de optometria entendem de facto ser justa esta reivindicação e a regulamentação da profissão e, ao mesmo tempo, mais do que isso também, e quero deixar aqui também essa valorização da nossa parte, entendem que, de facto, a regulamentação da profissão é também garante segurança também para os utentes, que é muito importante, e para o próprio Estado, como hoje tivemos aqui a oportunidade de ouvir. Eu começaria então por vos questionar se sentem que a definição dada pelo Conselho Mundial de Optometria, que eu tive também a oportunidade de ver em alguns pareceres que também nos fizeram chegar, se entendem que essa definição é aquela que estaria mais perto da vossa percepção sobre o que é que deve ser considerado na nossa legislação optometrista, portanto, como especialista dos cuidados de saúde primários à visão, que pratica optometria, que fornece cuidados extensivos em visão e sistema visual, que inclui refração e prescrição, detecção, diagnóstico e acompanhamento, tratamento de doenças oculares, reabilitação, tratamento de condições do sistema visual. Penso que, de facto, esta era uma das definições que estava num dos pareceres que tiveram a oportunidade, ao longo dos anos, desde a 10ª legislatura, de nos fornecerem. E se entendem que, nesta medida e nesta lógica de estrutura organizacional, entre aquilo que deve ser as competências do médico oftalmologista e do optometrista, com profissionais autónomos e com missões verdadeiramente distintas, embora em alguns casos complementares, se a vossa perspectiva é semelhante, por exemplo, às ações dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, se veriam dessa forma e se é nesse quadro que definem a estrutura. Depois também, naturalmente, tive a oportunidade de ver que, do ponto de vista daquilo que é a categorização profissional, também a profissão já existe, está classificada na classificação portuguesa das profissões desde 2010, portanto, tem uma descrição bastante clara e adequada daquilo que também é o âmbito da vossa prática e também daquilo que são os atos que definem o exercício do ato enquanto optometrista, não é? E, portanto, fico um pouco chocada com aquilo que ouvi aqui na vossa intervenção inicial. Depois, a categoria profissional laboral do optometrista também já se encontra regulada e plasmada em vários instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, portanto, isso também define, naturalmente, um conjunto de direitos e deveres por parte de ambas as partes, que estão naturalmente sujeitas a uma relação laboral. Depois, nessa perspectiva, em que medida entendem que, de facto, para além de todas aquelas que já disseram aqui anteriormente, que a regulamentação da profissão pode assegurar
uma maior majoração daquilo que são também os vossos direitos enquanto profissionais. Tivemos também a oportunidade de analisar aquilo que é o parecer da entidade reguladora de saúde, aquele que também referiu aqui, creio, o 66 de 2015, que também estabelece aquilo que é a obrigatoriedade do registro dos gabinetes de optometria e também a identificação dos profissionais que podem exercer. Ora, isso também na nossa perspectiva, e creio que na vossa, também reforça aquilo que é a segurança dos cidadãos, dos utentes, mas também salvaguarda os direitos dos profissionais. O que é que entendem dessa resolução? E se essa resolução, na vossa perspectiva, abriria caminho à regulamentação da profissão. Depois também tivemos aqui a oportunidade de ouvir da parte do Dr. Raul, que de facto tem sido feito um longo caminho naquilo também que é perceber o que é a desigualdade de acesso à saúde visual. E, portanto, entendemos que também quer a autoridade tributária veio a reconhecer também a vossa função também naquilo que exige, nomeadamente pela parte do optometrista, a apresentação de uma prescrição que depois pode ser dedutível naquilo que também são as despesas de saúde, quer em matéria de compensação visual, material óptico, prescritos como intervenção terapêutica e que também existe também nos vários subsistemas de saúde e, portanto, isso, na nossa perspectiva, também é um combate e é uma medida que fez com que se combatesse essa desigualdade salarial. Vossas Excelências foram muito claros. Quero dizer-vos que, da nossa parte, esse trabalho que se iniciou há alguns anos atrás e que agora estamos numa nova legislatura, também podem, naturalmente, continuar a partilhar essas necessidades connosco e onde é que nós podemos ser úteis para vos ajudar nessa matéria. Já reuniram com a Sra. Ministra do Trabalho sobre esta matéria, com a Sra. Ministra da Saúde, pretendem fazê-lo e, tendo em conta o meu tempo, que já vai em 6 minutos, alargando bastante aquilo que me era concedido e tolerantemente pela Sra. Presidente, deixaria para aqui estas primeiras questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados, e um cumprimento especial à Associação de Profissionais Licenciados de Optometria, nas pessoas do Dr. Raul Alberto Sousa, Pedro Quitéria Faria, Micaela Reis, Susana Aragonês, e agradecer desde já os contributos iniciais que nos trouxeram. Dizer-vos que somos solidários com as vossas preocupações no geral. Há uma preocupação naturalmente relativamente aos cuidados de saúde prestados pelos optometristas e dizer-vos que esta é uma matéria que encara aqui duas dimensões. Uma delas, a regulamentação da profissão e que, em primeiro lugar, saudar-vos pela vossa resiliência de, durante anos, trazerem esta matéria ao Parlamento, e uma outra que diz respeito à parte de saúde, que diz respeito à Comissão de Saúde e tem a ver com os cuidados efetivos de saúde às pessoas. Dizer que depois desta intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, com as preocupações das definições, eu acho que só falta aqui realmente é o Partido Socialista, que é o partido que está no Governo, incentivar o seu Governo a realmente proceder à regulamentação da profissão. E digo isto abertamente porque, assim, e falando no relatório da petição número 6, da autoria da vossa associação, com o primeiro subscritor, o Sr. Raul Alberto Sousa, que entrou aqui e teve o relatório em 19 de maio de 2020, depois disso já há a legislação que é a transposição de uma diretiva europeia e que vem no seu número 3 do artigo 4º da Lei 2 de 2021, de 21 de janeiro, dizer que não é admissível por qualquer meio, seja o ato ou por regulamento, estabelecer restrições à liberdade de acesso e exercício de profissões que não estejam previstas na lei. Qualquer disposições legislativas que limitem o acesso à profissão regulamentada ou a regulamentar deve ser precedida de uma avaliação de proporcionalidade pelas autoridades nacionais, que tem a ver com os membros do Governo ou as entidades por ele indicadas para o efeito. E aqui uma pergunta que vos deixaria já é perceber se, junto do Governo, da Ministra do Trabalho e da Ministra da Saúde, se já pediram alguma audiência, se foram recebidos, se não foram recebidos,
que diligências a esse nível já fizeram e se têm algum feedback relativamente a essa matéria. Isto porque depois esta avaliação de proporcionalidade está sujeita a um parecer obrigatório, mas que não é vinculativo, emitido pela Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho. E muitas das vezes aqui na Assembleia da República discute-se que nós, deputados, podemos ter iniciativa legislativa. Nós não podemos ter iniciativa legislativa porque essa iniciativa é do Governo. Aquilo que nós podemos fazer e que já foi feito, e o Dr. Raul fez questão aqui de elencar, são recomendações ao Governo, e já temos 2 recomendações que ainda não surtiram efeito prático, por isso é que continuamos com a atividade por regulamentar. Nesse sentido, dizer-vos que, naturalmente, e como disse no início da minha intervenção, estamos solidários com as vossas preocupações, mas estamos um bocadinho de mãos e pés atados no sentido de aquilo que podemos já recomendar ao Governo, mas a última iniciativa terá que ser o Governo a dar o pontapé de saída. Da nossa parte, dizer-vos que estamos aqui para continuar a sensibilizar, tanto, e falo pela Comissão do Trabalho, mas também pela Comissão de Saúde, tentar sensibilizar os membros do Governo no sentido de haver necessidade de olhar para esta atividade com alguma preocupação por aquilo que acabaram de dizer, têm um atendimento de 70% de doentes, têm no terreno algumas preocupações que têm que ser salvaguardadas pelo bem-estar de todos nós, de todos os cidadãos portugueses, e acho que, quanto a isso, da nossa parte, podem contar para continuarmos a sensibilizar, mas se não houver vontade política de realmente avançar com esta regulamentação, dizer-vos que o Parlamento acaba por não ter, e aí esperamos que a Sra. Deputada e o Partido Socialista consiga sensibilizar o seu Governo no sentido de avançar realmente e avançar com estas resoluções, com estas recomendações que são feitas pela Assembleia da República no sentido de regulamentar a vossa profissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a dar-vos só aqui nota de que neste momento não tenho aqui a presença de mais nenhum grupo parlamentar. No entanto, dizer-vos que estas audiências são gravadas, portanto, a posteriori depois os senhores deputados terão a oportunidade de as visualizarem, de as ouvirem, portanto, também ficarão, obviamente, com o conhecimento daquilo que aqui se passou. Dou então a palavra outra vez ao Dr. Raul para os seus 10 minutos finais. Sim, eu tomarei apenas de 5 minutos e deixarei o resto para o Dr. Pedro da Quitéria, respondendo diretamente às questões. Queria dizer que as definições de optometria são objeto de um projeto de decreto-lei, iniciativa da Assembleia da República, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista comprometeu-se a apresentar. Nós participámos nessa elaboração e o Colégio de Oftalmologia também colaborou, contribuiu para o mesmo. Por isso, e porque o Ministério da Saúde entendeu que deveria ser, no contexto da Assembleia da República, que deveria ser feita essa iniciativa legislativa. Por isso, sim, a Assembleia da República tem instrumentos legislativos para regulamentar a profissão, se quiser. E já o fez nas terapias não convencionais, se quiser um exemplo, e tem também as recentes ordens implementadas. Seja como for, é sempre certo. Se me disser que o Ministério da Saúde tem os instrumentos e a competência específica para lidar com esta situação, concordo em absoluto. Mas até este momento, apesar da posição tomada pelo Ministro da Saúde, o professor Dr. Alberto Campos, então, e também expressa pelo Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Delgado, em integrar os optometristas nos cuidados para a saúde da visão, desde então para cá não temos mais novidades relativamente a este aspecto. Não temos qualquer motivo que nos leve a acreditar que esses governos, ou qualquer um dos governos de 2012 para cá, tenha qualquer vontade em regulamentar a profissão. É por isso que neste momento importa entender de que é do conhecimento da Assembleia da República de que há condenação e de que há formação em universidades públicas portuguesas nesta matéria. E que alguém tem que tomar uma decisão no meio disto tudo. Ora, compete à Assembleia da República fiscalizar também a ação do Governo.
Sobre a definição, como lhe expliquei, a definição já está claramente definida. A do Conselho Mundial da Optometria, obviamente que é aquela que nós nos seguimos, é a mesma que está repercutida na classificação portuguesa de profissões, no European Standards of Classification of Occupations, saiu recentemente no Competencies Framework da Organização Mundial de Saúde, é aquela que a APLO transpõe. Complementaridade entre oftalmologia e optometria, mas é evidente que existe, mas é assim que funciona no resto do mundo. Só um país como Portugal e a Bulgária, não querendo menosprezar a Bulgária, é que tem digamos, ainda um modelo de prestação e acesso aos cuidados para a saúde da visão digno do século XIX. É um status quo. O status quo resulta exatamente em quê? Naquilo que conhecem. Os resultados estão medidos nas listas de espera. Quando se fala em dificuldade em acesso aos cuidados para a saúde, esqueçam tudo o resto. A oftalmologia é de longe, superior a tudo o resto. Retirem a ortopedia e cirurgia geral, que são as seguintes, e a oftalmologia tem mais pessoas em espera, mais pessoas em tempo de espera, do que todas as outras especialidades somadas juntas. É algo que é ultra grave. É por isso que temos a deficiência visual e cegueira que temos. Pedidos de audiência à Ministra da Saúde e Ministra do Trabalho. Ministra do Trabalho, não. Ministério da Saúde, temos 1 ou 2. Ministra da Saúde, mais 22. Nenhum sem resposta. Não temos um com resposta. Recentemente, todas as associações profissionais, todas as ordens, todos os sindicatos foram ouvidos. Os optometristas, não. Pedimos antes, pedimos depois. A verdade é esta, não temos neste momento expectativas. Posso-vos dizer, recebi há pouco a confirmação da disponibilidade da sua Secretária de Estado da Saúde para nos receber a 7 de julho. É bom, passado tanto tempo, tantos anos, voltar à conversa. Mas se for para nos dizerem que este é um caminho, lamento, mas já não dá. Já não dá porque temos pessoas condenadas. E as pessoas que estão condenadas, essas não fazem caminho para lado nenhum, a não ser a esperar que a sua sentença se cumpra. E há coisas que devemos tomar, de facto, medidas para fazer. Sobre a proporcionalidade, o Mutually Evaluated for Regulated Professions da Comissão Europeia fez exatamente essa primeira abordagem antes da diretiva tivesse sido implementada. Tivemos a oportunidade de ser ouvidos aqui, nesta Comissão de Trabalho, precisamente sobre a transposição dessa diretiva, onde nos disseram que não era assunto para discutir regulamentações. E já agora, essa diretiva trazia também referência a regulamentações de associações de geógrafos irlandeses. Certo? Não é certamente o momento certo, mas era o momento para se poder perceber que um assunto grave estava a ser criado e que tinha que ser abordado. Infelizmente, dali não resultou nada e temos as condenações que temos e as absolvições que temos. Creio que respondi a todas as perguntas. Sobre a questão da resolução da entidade reguladora de saúde. Bem, a entidade reguladora de saúde, tudo o que fez neste momento é ser entidade cobradora de saúde. Ela cobra uma taxa e pronto. Toda a gente se pode inscrever. O meu gato, se tivesse cartão de cidadão, pagava a taxa, era optometrista do ponto de vista da entidade reguladora de saúde. A entidade reguladora de saúde, obviamente, não é ela que qualifica, seja quem for. Mas daqui resulta nada, cobra, o que será fácil, por isso, também para a polícia encontrar os consultórios dos optometristas. Para finalizar, só para deixar alguns passos, Srs. Deputadas, nós podemos andar sempre a atribuir responsabilidades, já que ando há alguns anos, para aqui, para acolá, será o Ministério, será... Há um momento em que o país tem que entender que tem que avançar com soluções. Já chega. Já terminou. Nós temos uma agência de acreditação, acreditou os planos de estudos vão até doutoramento, formam com estes objetivos curriculares, vamos ter instrumentos coletivos de trabalho que dizem claramente o que é para fazer, classificações, e estamos eternamente à espera que se resolva uma questão simples, básica, de regulamentação. E ela traz benefícios para os optometristas, e respondendo à sua pergunta final, sim, como é que ela majora os direitos? Ela traz benefícios para os optometristas porque impede que eles vejam a sua remuneração desvalorizada porque estão em concorrência direta com um indivíduo que investiu 0 na sua formação. Mas, simultaneamente, protege-se os interesses,
a saúde pública e os interesses dos utentes, são pessoas que estão a sofrer de deficiência visual e cegueira evitável nas listas de espera, à espera de ser atendidos. Para quê? Para que prescrevam os óculos. E uma nota final. O benefício adicional para o complemento solidário do idoso prevê uma verba de 150 € para estas pessoas poderem adquirir óculos e lentes de contacto. Está sempre todos os anos previsto, há 4 anos para cá, nos orçamentos de Estado, praticamente não é executado. E porquê? Porque para estas pessoas poderem obter isso, têm que obter uma consulta de hospitalar de especialidade de oftalmologia, que demora 3 anos em alguns sítios, não é? E depois, quando finalmente obtêm essa prescrição, regressam ao centro de saúde e no centro de saúde, que fazem a aquisição, e no centro de saúde é que lhes é comparticipado. Claro, não conseguem executar isto. É como falar do rastreio de saúde visual infantil, que não ultrapassa os 60% de efetividade, porque depois as crianças que são referenciadas ficam à espera nas mesmas listas de espera para serem atendidas. Fazer um rastreio sem assegurar acesso aos cuidados para a saúde da visão é totalmente contra a ética. É uma coisa que não se faz. Por que não ter consultas todos os dias nos centros de saúde para toda a gente todos os anos e avaliar-se não só as crianças, mas os diabéticos, todas as pessoas que necessitem e obtenham ali aqui a solução para as intervenções mais importantes. Aquilo que a OMS diz é que 60% são erros refrativos. Mas então vamos resolver as coisas ali e preservamos os recursos hospitalares para as intervenções que necessitam desses cuidados altamente especializados e bem fornecidos de recursos materiais. É isto que queremos. Só para, então passo a palavra aqui ao Dr. Pedro Quinteiro, só para falar sobre uma questão criminal. Chamo apenas a atenção que tem cerca de 1 minuto e 2 minutos, vá. Vão ser 2 minutos. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por receberem a Associação de Profissionais Licenciados em Optometria na Comissão de Trabalho. Eu, como nota prévia, cumpro-me informar-vos que não sou optometrista, sou um dos advogados desta associação que com eles caminho nesta luta há mais de 8 anos. Mas, de facto, tem sido uma luta verdadeiramente inglória. E, estando nós aqui na Comissão de Trabalho, e sendo até esta a minha área de especialização, o que é verdadeiramente extraordinário, como disse a senhora deputada do Partido Socialista, é que nós hoje em dia, em Portugal, temos 7 instrumentos de regulamentação coletiva negociais e outros não negociais, sendo que em 3 contratos coletivos de trabalho existiram portarias de extensão, ou seja, quer a da ANO com a CITES, quer a da ACA com o CESP, quer a da ANO com a FETESE, e nem falo aqui de 2 acordos de empresa de empresas privadas, todos estes contratos coletivos de trabalho foram alvo de portaria de extensão. Uma delas, esta da Associação Comercial do Distrito de Aveiro, em 2022. Como todos sabem, compete ao Governo emitir estas portarias de extensão. E a minha questão é, se o Governo tem esta determinação em estender, porque entende como razoáveis, instrumentos de regulamentação coletiva negociais às relações laborais em todo o país, porque é que, pura e simplesmente, se limita a não regulamentar aquilo que é o básico. E se nós formos ao conteúdo funcional de uma destas categorias, verificamos que um óptico optometrista, e é esta a classificação da categoria profissional que é dada, é o trabalhador que mede e analisa a função visual, prescreve e administra meios ópticos e exercícios visuais para a sua correção ou compensação, efetua a análise optométrica utilizando o equipamento adequado, escolhe o meio de compensar as deficiências detectadas, prescreve os meios ópticos adequados, óculos e lentes de contacto e executa as prescrições de acordo com as medidas morfológicas do cliente, relativamente à distância nasopupilar e à altura dos centros ópticos, efetua a respectiva adaptação, prescreve e orienta exercícios de reeducação visual, envia para o médico oftalmologista os clientes que apresentem suspeitas de lesões, casos patológicos e outros estados oculares anormais. E, portanto, a minha questão é, se isto já existe na prática, no mundo laboral, no cotidiano das relações laborais, e está aqui claramente definida o âmbito funcional de um optometrista, porque é que a profissão não é regulamentada? O que é que obsta a que esta profissão não seja regulamentada? Porque é que só nós e a Bulgária é que chegamos ao cúmulo de estas pessoas, e tenho aqui 3 que são licenciadas, aqui até tenho um doutorado em optometria, mestrado, em optometria,
pode ter a mesma capacidade e liberdade de acesso à profissão e, portanto, a um contrato de trabalho, em paridade comigo, que posso ter uma formação de 20 horas aos fins de semana e em que me é dado um diploma em que me garante que eu tive formação em optometria e encontro-me no processo de recrutamento em paridade com pessoas que tiveram o grau de licenciatura. O Estado pretende, de facto, que esta profissão seja de acesso livre? Pretende, de facto, que haja más práticas? Condenações em sede de tribunal criminal? É isso que o Estado pretende? Esta luta da associação prende-se com uma regulamentação pelos mínimos. Foi isso que propusemos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E essa proposta de lei, não de decreto-lei, como dizia a Sra. Deputada, e muito bem, porque o decreto-lei compete ao Governo, essa proposta... Muito bem. Muito bem. Bem sei o que estou a dizer. Essa proposta de lei encontra-se terminada. Só não viu a luz do dia. Porque esse caminho foi feito com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, aqui o ponto é até quando é que vamos esperar por uma regulamentação que já existe do ponto de vista laboral, mas não existe como critério de entrada. E se vamos permitir que pessoas sem formação continuem a exercer a atividade. Muito obrigado. Vocês estão terríveis, mas podem depois lá fora conversar. Sra. Deputada, excepcionalmente. Ser a coordenadora, não, só uma coisa que eu acho que é útil a todos os partidos, mesmo àqueles que não estiveram presentes nesta audiência. Como o Sr. Doutor leu uma intervenção escrita, não sei se tem a possibilidade de fazer chegar por e-mail, que assim facilitava todos aqueles grupos parlamentares que não estiveram presentes. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigada pela sugestão, Sra. Deputada. Resta-me então agradecer aos Srs. Deputados aqui presentes, obviamente aqui à Associação na pessoa de vocês os quatro. Muito obrigada por terem estado aqui mais uma vez a trazer as vossas preocupações e as vossas reivindicações e um resto de um bom dia de trabalho para todos. Muito obrigada.